Meus irmãos, eu espero nessa noite ser usado por Deus para ministrar na tua vida a palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, fale na tua vida por intermédio desta mensagem que vai ser pregada. Amém? Provérbio famoso diz que o gato escaldado tem medo até de água fria. Eu não sei quantos de nós já se lançaram a desafios particulares de oração e de exercícios espirituais em favor de uma determinada causa. Tem algo para colocar diante do Senhor, às vezes de proporções graves, uma causa séria, não que haja causas banais, mas é evidente que há causas que nós colocamos diante do Senhor, para as quais nós propomos desafios que são graves e até gravíssimas. São questões que nos abalam profundamente. Eu não sei quantos de nós já se colocaram ou já se lançaram a causas e desafios espirituais e ao final desse desafio ter que se deparar com uma resposta negativa da parte de Deus. Ter de reconhecer que as orações, os jejuns, o compartilhar na igreja para a oração de mais pessoas, mais irmãos, nada disso fez com que a causa tivesse sido atendida da forma como você queria. É importante deixar isso claro. Nunca nada disso fez com que Deus ouvisse. Não, nunca. O Senhor certamente escutou. Amém? Amém. Nada disso fez com que a causa fosse atendida da forma como você queria, que é uma coisa diferente. E às vezes, por conta disso, eu não sei se eventualmente essa é a tua situação, passa a existir um medo de novamente se lançar a causas e desafios por meio da oração, por conta de novas questões e novas demandas que surgem, por medo de uma nova experiência de frustração. Eu não vou me lançar a causa, eu não vou crer de todo o meu coração, com medo de que dê errado. E a pessoa passa a crer, mas ela crê com o pé atrás. Porque se ela for abalada, ela não cai, porque ela está com o pezinho atrás ali sustentando. A mensagem de hoje que eu preparei, ela se chama Para Voltar a Crer. Amém. E eu gostaria de falar acerca de experiências frustradas e frustrantes de oração e de desafios espirituais, frustrantes nesse sentido, de não se alcançar aquilo que se desejava da forma como se desejava. Escutei uma mensagem nesses dias, me tocou o coração. Eu tomei a decisão de hoje não pregar a sequência da carta de Tiago que eu tenho exposto aos irmãos, para trazer esta mensagem, para voltar a crer. Eu vou usar como texto base um texto que eu já preguei em outra ocasião, a partir de uma perspectiva diferente. Hoje eu quero trazer uma mensagem diferente da que eu já trouxe em ocasiões anteriores. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3.
e nós vamos ler os versos 16 a 18. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Antes de lermos, presta atenção aqui comigo. Eu gostaria de contextualizar os irmãos quanto ao texto. Os judeus estavam na Babilônia, cativos, haviam sido levados por Nabucodonosor de sua cidade e de sua terra natal, Jerusalém, na Judéia, foram levados. Na Babilônia, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de si mesmo, e ele ordenava que toda a sua corte, que eles se prostrassem diante daquela estátua. E os judeus, e dentre eles, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se negavam a se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Quando os oficiais do rei e o rei viram que eles não se curvavam, foram lá cobrar. E aí foram explicar de novo. Olha, é o seguinte, quando tocarem os instrumentos, todos vão se prostrar e vocês têm de se prostrar juntos, tá certo? E aí a resposta dos amigos de Daniel está no texto que nós vamos ler agora. Daniel 3,16 diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, que foi a ameaça do rei, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, meus irmãos, houve uma ameaça da parte do rei: se vocês não se prostrarem, vocês serão atirados na fornalha em chamas. E a resposta é: nós não vamos, e o Deus a quem nós servimos pode nos livrar, e Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Já preguei esse texto, como eu falei, a partir de uma outra perspectiva. Hoje eu queria falar acerca de voltar a crer, para voltar a crer. E eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto dessa história muitíssimo interessante, que é o seguinte: esses mesmos 3 homens que estão se colocando diante do rei, cheios de convicção, olha, o Deus a quem nós cultuamos, Ele vai nos livrar. Esses homens cheios de certeza, cheios de fé, são os mesmos homens que pouco tempo atrás, quando a sua cidade estava cercada por um exército, clamaram a Deus pelo livramento. Eu pergunto a vocês: o livramento de Deus veio? Não veio. Esses homens que estão diante do rei falando: olha, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Ele vai nos livrar. São os mesmos homens que clamaram pouco tempo antes: Senhor, livra o teu povo aqui da invasão dos babilônios, livra do rei Nabucodonosor. E Deus não livrou. No entanto, meus irmãos, a experiência de frustração
quanto a terem pedido algo a Deus e não terem sido atendidos, não se tornou um bloqueio para eles novamente terem fé, para eles voltarem a crer. Às vezes na nossa vida nós passamos por experiências que foram para nós frustrantes em relação a crer, ter fé, nos lançarmos a desafios e exercícios espirituais. Isso, meus irmãos, não pode ser uma barreira, um bloqueio para nós deixarmos de crer. Em primeiro lugar, no poder de Deus. Em segundo lugar, no amor de Deus. Em terceiro lugar, no interesse particular de Deus pela tua pessoa e pelas tuas causas. Eu queria reforçar esse aspecto do interesse particular de Deus pelas tuas causas e pelas tuas questões. Muitas vezes nós pensamos da seguinte maneira: é evidente que Deus está atento às questões da sua igreja, espalhada ao redor da terra. Sim, Deus está atento às questões da igreja. Mas o interesse de Deus, meus irmãos, o recorte é maior, o universo é menor. E às vezes você vai pensar: não, eu sei que há um interesse de Deus, né? Pela igreja local, pela causa da igreja local, por aquilo que a igreja local faz e realiza no lugar onde Deus a colocou para ser luz do mundo. Eu sei que Deus se preocupa com a causa da igreja local. O recorte é maior, o universo é mais estreito. Então eu sei que Deus está preocupado com a vida das pessoas que estão cuidando das questões da igreja local, seus líderes, líderes de ministérios, autoridades espirituais, pastores. Sim, é verdade, Deus está interessado. O recorte ele é mais estreito, o universo é menor. Saiba que Deus tem um interesse particular na tua causa. Seja você uma pessoa que está escutando o Evangelho hoje pela primeira vez, seja você uma pessoa experimentada já na vida de comunidade da igreja, estando você com uma grande carga de responsabilidade no trabalho da igreja local, sendo você uma pessoa que senta sem que ninguém saiba o teu nome, Deus tem interesse particular na tua causa. Amém. E Ele te conhece pelo nome. Eu já compartilhei aqui, eu não sei se foi em culto de quarta-feira ou se foi em classe de escola dominical, que há alguns trechos da palavra que me deixam assim intrigado. Fico pensando. Um deles, Êxodo, capítulo 33, quando Moisés pede para Deus o seguinte: ora, se o Senhor não estiver conosco, né, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada para a terra que o Senhor prometeu, Moisés falando: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Aí Deus responde assim: não, eu vou te acompanhar, porque eu tenho me agradado de ti e você eu conheço pelo nome. Eu acho interessante o autor do Êxodo fazer esse comentário, porque passa a impressão, né, não, de Moisés Deus sabe o nome. Passa essa impressão. Claro que Ele sabe o nome. E Ele sabe o meu e o teu. E todos os nossos dias estavam escritos no seu livro da vida antes mesmo de qualquer um deles existir. E Ele nos conhecia quando nós éramos substância, sem forma, no ventre materno. E Ele é Senhor, soberano de cada átomo do meu corpo, do teu corpo, ou de cada átomo presente no universo da criação que Ele fez. Então às vezes fica aquela questão: será que Deus,
de fato tem uma preocupação e um amor profundo por mim? E será que Ele está realmente muitíssimo preocupado com aquela questão que eu coloquei diante do seu trono de graça? Não tenha dúvidas de que sim. E não é porque não aconteceu no passado algo que você gostaria que tivesse acontecido, que Deus não atenta para a tua causa, não te ama, não conhece o teu nome, não tem interesse particular em você. Saia daqui hoje à noite sabendo, ciente, com certeza e convicção de que Ele te conhece, conhece a tua causa e se preocupa muito com a tua causa. Na quarta-feira nós tivemos aqui a palavra do pastor Celso. Ele falou com base em Efésios capítulo 6, toda a parte aqui da armadura de Deus, o escudo da fé, para nos protegermos das setas, dos dardos inflamados do inimigo. E eu, a partir dessa palavra que foi trazida na quarta-feira, eu me lembrei também do que foi trazido na quarta-feira anterior por mim. Eu trouxe Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que as desgraças que nos acontecem, Deus está lá dizendo: fulano, isso aqui é o melhor que podia te acontecer, viu? Olha, acredite, isso aqui só vai te fazer bem. Não é isso. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano e um propósito, e Ele não está alheio às desgraças, como se algo tivesse dado errado. Ele está olhando para você e está dizendo o seguinte: aconteceu a desgraça, mas nós estamos juntos. Eu estou aqui, eu estou olhando, eu sou soberano, eu estou cuidando, todas as coisas cooperam. E o escudo da fé é para quando o inimigo quiser nos abalar na nossa fé e plantar no nosso coração o seguinte pensamento: Deus não quer saber, Deus não está preocupado com as suas coisinhas. O escudo da fé é aquele que nos protege. Eu creio no amor de Deus, eu creio que Ele está sim preocupado com as minhas coisinhas. E eu creio que o interesse dele por mim é particular. Não é só por abençoar a igreja onde eu congrego, a igreja do Senhor espalhada na terra, os propósitos de Deus para o reino, para o seu reino, a manifestação e a propagação do seu reino. Não, é por nós, é pelos indivíduos. O amor de Deus. E a fé é nós crermos neste amor. Se não aconteceu, o Senhor soberano permitiu que a desgraça viesse. E Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele está cuidando. E aconteceu, mesmo. Então, a gente chega a uma primeira conclusão, que é a seguinte: a verdadeira fé, ela sabe do amor de Deus, o amor incondicional de Deus. E ela está sempre disposta a crer novamente. Amém. Glória a Deus. Eu não vou pedir de novo, eu não vou orar de novo, eu não vou jejuar de novo, eu não vou avisar os irmãos de novo, eu não vou mobilizar as pessoas de novo, eu não vou acordar lá para orar de novo, porque da outra vez já não aconteceu. A verdadeira fé, ela sabe do amor incondicional de Deus. Senhor, não aconteceu, eu creio no teu amor. A fé, a verdadeira fé, como eu também trouxe na quarta-feira, não é crer que Deus existe, porque isso aí até demônio crê. Às vezes, até o cara que bate tambor lá no terreiro de Macumba crê. A verdadeira fé é aquela que crê sim no amor de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém. Essa é a verdadeira fé. Amém? Amém. Então, meus irmãos,
para voltar a crer. Sobre crer, se frustrar e crer de novo. Eu separei duas histórias que eu acho que ilustram bem, e uma terceira que certamente vai ilustrar melhor. A primeira delas é a história de José do Egito, que depositava a sua confiança inteiramente em Deus. E Deus fazia revelações a ele. Quem conhece a história sabe, né, que ele sonhava que ele seria um sujeito, né, de destaque, com reconhecimento. Por isso os irmãos dele odiavam ele. E ele, servo de Deus, foi jogado pelos irmãos num poço vazio, num buraco. Que decepção ser traído por aqueles que dormem na mesma casa, que moram na mesma casa que você. Foi o que aconteceu com José. Aí, quando tiraram ele do buraco, não foi para dizer o seguinte: presta atenção aí, meu, para com essas bobagens de ficar sonhando que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Tiraram ele do buraco para vender ele para uma caravana que levou ele embora. Venderam o irmão. Você imagina o coração de José diante do Senhor a quem ele servia. E aí, Senhor? O sujeito que não te serve lá, ele não foi vendido pelos irmãos. Aí ele foi para o Egito. No Egito ele era o melhor empregado do Potifar. Fazia tudo direitinho, temente a Deus. Aí surgiu uma situação lá na casa do Potifar. Ele foi caluniado. Disseram que ele fez algo que ele não fez. Foi para a cadeia. Você imagina ele lá na cadeia dizendo o seguinte: Senhor, o cara que não te teme está solto, eu estou aqui na cadeia. Só que no final a história dele dá certo, não dá? Aí ele sai, vira governador do Egito e tudo acaba bem. Glória a Deus. Vamos para a história de Jó, servo de Deus. Sacrificava lá em favor de si mesmo, em favor dos filhos. Aí Satanás pede ao Senhor para colocar Jó à prova. Num primeiro momento, ele perde seus animais, seu patrimônio, e perde a família, perde os filhos, né? Não a família, porque a esposa dele ficou. Perde os filhos. Você imagina o coração de Jó. Primeiro, quando ele perdeu tudo que ele tinha. Senhor, o sujeito lá que blasfema, a vida dele está tudo em ordem, e eu perdi tudo. Sujeito que blasfema, está ele com a mulher e os filhos, e eu perdi os meus. E depois, num segundo momento, Satanás pede permissão e ela é concedida para atacar o próprio Jó. Só ia poupar a vida dele. A saúde, né, o corpo, ficou num estado terrível. Só que no final, o que acontece? Tudo dá certo, não dá? Diz a palavra que ele tem outros filhos, que de forma alguma substituiriam os primeiros,
mas ele teve outros filhos. E em relação ao patrimônio, tudo dobrou. Eu não me lembro os números, mas assim, se era 500 juntas de boi, virou 1000. Se era 3.000 camelos, virou 6.000 camelos. Tudo dobrado. Se eu não estou enganado, eram 7.000 que ele tinha no início do livro e eram 14.000 no fim do livro. Se eu não estou enganado. Mas tudo dobrou. Agora, para voltar a crer, tem uma história que eu separei. Eu acredito que se eu tivesse procurado mais na Bíblia eu encontraria, mas eu peguei uma, me satisfiz. Eu quero compartilhar com os irmãos. Além da história dos amigos de Daniel, porque no final deu certo também, não deu? Eles saíram na fornalha, joia, agora o Deus de vocês é o verdadeiro Deus, que maravilha, tudo deu certo. Eu queria falar sobre o profeta Abacuque. Abacuque, ele estava em Jerusalém quando os exércitos da Babilônia chegaram para tomar a cidade. Jerusalém é uma cidade murada. Então, nas épocas de guerra, como que acontecia? O inimigo vinha e fazia o cerco. E tentava encontrar um meio de entrar. Se não encontrasse um meio de entrar, eles iam manter o cerco até que toda a provisão de dentro da cidade acabasse. E aí ou o exército sai, ou morre todo mundo lá dentro, depois eles tomam a cidade sem conflito, sem esforço. Quando chega o tempo do fim do cerco, ou o exército que está dentro sai, ou morre todo mundo lá dentro. Imagine você, Abacuque, numa cidade, a cidade do Senhor. A cidade onde está construído o templo do Senhor. E aí ele começa a pedir: Senhor, teu povo, tua cidade, o teu templo. Pedindo pelo livramento de Deus. Nessa época, Jeremias estava dentro da cidade dizendo o seguinte: povo, pode esquecer, não vai ter livramento de Deus, a cidade vai cair. E o resto dos profetas fazendo o seguinte trabalho dentro da cidade: não, o Senhor Deus vai nos livrar. A questão que eu não vou desenvolver aqui é porque era um povo distante do Senhor, cheio de pecado, não atentava para a causa do Senhor, ladrões, corruptos, adúlteros, etc. Era por isso que o exército militar e o Senhor tinha permitido. Bom, mas o povo lá: Senhor, livra-nos. E os profetas: olha, o Senhor já disse que o livramento virá, que Ele, olha, está levando um tempo, mas essa que é a cidade do Senhor, o templo do Senhor, o povo do Senhor, receberemos livramento do alto. Quando na verdade, segundo a palavra de Jeremias, e depois como constatou-se, o livramento não veio. O fim da história, que você imagine, veio o cerco: Senhor, livra o teu povo. Quando foi Senaqueribe, um tempo atrás, quando o profeta era Isaías, o livramento veio. Deus livrou. O povo estava confiante que ia acontecer de novo. Aí estava lá o exército da Babilônia ao redor do muro de Jerusalém: Senhor, livra o teu povo. E o exército da Babilônia fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de cerco, sem ninguém entrar e sair da cidade. Sabe o que é isso? Sabe o que é você olhar para o saco de comida da tua casa, de trigo, de cevada,
para as passas, né? Fazia parte da cultura lá, as uvas. Sabe o que é você olhar e ver que está descendo, que está acabando, e que você não pode sair para comprar mais, para pegar mais, para plantar mais, para colher mais, porque lá tem um exército, e você clamando: Senhor, livra o teu povo, livra a tua cidade, livra o teu templo, intervém. E passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e nada. Aí acaba a comida, e aí o teu filho começa assim: pai, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome. E aí o pai e a mãe viram e falam assim: filho, o Senhor nos livrará. Depois de praticamente 2 anos, o muro da cidade caiu. E esse povo, as pessoas lá dentro que estavam clamando pelo Senhor, não receberam o livramento pelo qual elas estavam esperando. E foram levadas cativas para uma terra distante. E deixaram na cidade a sua casa, as suas roupas, seus animais, os seus carros, né, carroças, seus bens, seus sonhos, suas famílias, etc. E foi todo mundo embora. E a oração de Abacuque, diante da desgraça iminente, é a seguinte. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do cervo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém. Ainda assim, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Se der tudo errado, e deu. Se der tudo errado, eu vou me alegrar em Deus. Abacuque, então você se alegra em Deus, porque deu tudo errado. O que você pediu, você não recebeu. Mas ele fez essa promessa: ainda assim, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E às vezes, meu irmão, minha irmã, a história, a minha história e a tua história, ela se parece mais com a de Abacuque do que com a de Jó e de José. Porque José, no final, virou governador do Egito. Jó, no final, conseguiu dobrar tudo que ele tinha no início. E Abacuque, no final, foi ser escravo na Babilônia. E lá ele ficou. Porque tão logo o muro da cidade caiu e o povo judeu foi levado, já começou a profetada de novo. É só você ler. Não, nós estamos indo, mas nós já vamos voltar. Não foi. Foi e voltou. Não foi. Eles foram e lá eles ficaram. E lá eles ficaram 70 anos. E muita gente que foi lá morreu. Agora, mesmo, talvez, não sei, a minha e a tua vida, ou melhor, porque nós ainda temos, em nome de Jesus, muita vida pela frente, amém? Amém. Corrigindo, mesmo, talvez, o fim da minha e da tua causa, que foi colocada diante do Senhor, ela talvez, o fim dela, tenha sido parecido com o fim da causa de Abacuque, e não com a de José.
que reencontrou os irmãos, os perdoou, já como governador do Egito, e não como Jó, que dobrou lá o seu patrimônio, conseguiu o dobro de tudo que ele tinha. Talvez a causa que eu e você temos colocado diante do Senhor, ela acabou que nem de Abacuque. Não deu, não foi. Não aconteceu e não acontecerá. Talvez ela já foi, já passou. Talvez ainda haja tempo para você crer, e essa é uma questão tua com o Senhor. Ninguém vai poder dizer para você quando que é a hora de parar, quando que é a hora de continuar. Mas talvez ela já tenha ido, já foi, já passou. É uma causa que não tem volta. O desafio, meus irmãos, é mesmo nessa frustração, mesmo nessa dor, mesmo nessa insegurança, mesmo nesse medo, pelo poder de Deus, voltar a crer. Amém? Porque o nosso Deus é poderoso e Ele me ama. Eu não vou parar de crer nem no poder, e nem no amor de Deus, e nem no interesse de Deus na minha causa particular, porque aconteceu alguma coisa triste e frustrante no passado, porque Deus me ama. E porque se eu colocar uma nova causa diante dele, uma nova causa ele acolherá. E numa nova causa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa nova causa, Ele vai agir para comigo, de acordo com o grande amor que Ele sente por mim. Como fizeram os amigos de Daniel, porque eles estavam lá em Jerusalém quando ela caiu. Eles estavam lá quando o exército entrou na cidade, e eles haviam pedido: Senhor, atenta para a nossa causa. E eles ouviram gente dizendo: Senhor vai ouvir a sua causa, o Senhor vai ouvir a nossa oração, o muro não vai cair, Deus vai agir, Senhor Deus vai nos livrar. E eles estavam lá dentro e eles acreditavam. E eles foram incentivados a crer. E a causa não foi atendida. E olha só, meus irmãos, quando chega lá na Babilônia, esses mesmos rapazes que viram o muro cair, dizem o seguinte: o Deus a quem nós cultuamos é poderoso para nos livrar, e Ele vai nos livrar. Amém. Se Ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar diante da estátua. Mas nós cremos que Ele tem poder e que Ele vai nos livrar. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, diante da frustração, quando nós colocamos causas diante do Senhor, nós temos dois caminhos. O primeiro deles, na frustração, se afastar, se retrair. Eu não quero mais saber de orar, de pedir, de jejuar, de compartilhar a causa com os irmãos. Eu não quero mais saber disso. Para mim já foi muito frustrante ter passado por isso no passado e me deparar com uma resposta negativa. Esse é um caminho, o afastamento. O segundo caminho, meus irmãos, é o desenvolvimento da nossa fé. Eu continuo crendo no amor e na bondade de Deus e no poder de Deus. É o desenvolvimento da fé. É escutar o Senhor do outro lado dizendo para mim e para você: fulano, aconteceu o que você não queria. Você perdeu o emprego, você perdeu a empresa, você perdeu o filho, você perdeu a filha, você perdeu o cônjuge, você perdeu o pai, você perdeu a mãe, você perdeu o movimento das pernas, você perdeu o movimento do corpo inteiro, você perdeu a visão. Você crê que eu te amo? Você continua crendo que eu te amo? Você continua crendo que na desgraça eu te amo? Que a desgraça aconteceu e eu estava olhando, e ainda assim eu te amo? Meus irmãos, isso é só por fé. É só por fé.
E aí teremos a nossa fé desenvolvida, para que possamos ajudar uns aos outros em questões da vida que acontecem o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro, um de nós está passando por um momento crítico. E o tempo inteiro vai haver pessoas entre nós precisando da experiência e da fé desenvolvida de pessoas que passaram por desgraças e no seu coração preservaram o seguinte sentimento: eu creio que Deus me ama. Amém. E que vão ajudar aquele que está passando pela desgraça, que é o que Paulo diz, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia. E eu repito, que Deus não está lá olhando para nós, dizendo o seguinte: fulano, é o seguinte, você foi o sorteado, você foi o escolhido para passar por uma desgraça. Isso é a melhor coisa que podia acontecer com você, tá certo? Para que você possa ir lá agora e... Não é isso. Mas é o seguinte: quando a desgraça nos atinge, saiba que Deus também está entristecido com a dor que nós sentimos. Que Ele chora pelo choro dos seus filhos. Amém. Glória a Deus. Que dói no coração dele a minha e a tua desgraça. Mas que Ele está dizendo: olha, eu me entristeço com isso, eu também estou triste com isso, mas eu te amo, creia, ajude as pessoas ao teu redor que também estão passando por isso. Para que nós, meus irmãos, voltar a crer, para que nós possamos dizer, como o verso que está em Miqueias 7:8: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, porque embora eu tenha caído, eu me levantarei, e embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém. Voltar a crer, voltar a crer. Eu não sei se no nosso meio há pessoas, e eu tenho certeza que sim, eu não sei não, eu tenho certeza que há no nosso meio pessoas que passaram por desgraças, ou têm passado por situações terríveis, com medo de crer, com medo de orar, com medo de jejuar, com medo de se lançar novamente a exercícios espirituais de clamor a Deus por determinadas causas. Como seria maravilhoso, e eu não quero lançar esse peso, essa carga sobre as tuas costas, mas como seria maravilhoso se nós tivéssemos uma fé para pensar dessa forma. Não pense o meu inimigo que me ataca, querendo me fazer, querendo me convencer de que Deus não me ama. Não pense ele que em eu caindo eu estou derrubado. Porque na minha vida, nas vezes em que eu cair, o Senhor Deus vai me levantar. E eu vou voltar a crer. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a fecharem os olhos para nós fazermos uma oração final. Eu creio, meus irmãos, que não é só não é com o conhecimento da letra da palavra de Deus
que a fé vai encher o nosso coração. Não é simplesmente por saber, por versículos, por histórias. Eu sei essa história, eu sei esse versículo, eu sei que Deus age, eu sei. Não é por conhecimento disso que o nosso coração será cheio de fé. É por intimidade com Deus, é por oração, é por você lá no teu quarto dobrar os teus joelhos, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu estou aqui, essa é a minha causa, e eu quero crer. É na intimidade com Deus, é na oração. É aí que Deus vai encher o teu coração de fé, para você crer no amor dele. Então eu não quero aqui propor um desafio que seja: quem quer ter a fé aumentada? Todos nós queremos ter a fé aumentada. O desafio que eu queria propor é: quem aqui está disposto a buscar ao Senhor? Senhor, eu quero te buscar mais, eu quero buscar mais a tua face, eu quero orar mais, eu quero que esse teu mover encha o meu coração. Eu não tenho fé, é o Espírito do Senhor que vai me encher de fé. Por isso eu quero propor esse desafio, para que você busque mais ao Senhor, para que você, em contato direto com o Espírito de Deus, para que você possa escutar e dizer: olha, eu estou aqui e eu atendo para a tua causa. Pode pedir, pode clamar. Faça esse desafio com o Senhor, firme esse propósito com o Senhor. Senhor, eu quero voltar a crer. Eu não quero que frustrações e decepções me desencorajem. Só que pela minha força e pela minha razão eu tenho medo. Mas eu vou te buscar, Senhor. Eu sei que na minha oração, e eu sei que buscando a tua face, eu sei que o teu amor vai tirar o meu medo. Eu sei que o teu amor vai me encher de fé. Firme esse propósito com o Senhor. Deus eterno, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos lança fora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe nas nossas inseguranças. Obrigado porque o Senhor nos ama com um amor que nós não podemos medir. Obrigado porque esse amor, Deus, é incondicional. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos braços abertos sempre que nós nos voltamos para Ti, Senhor. Muito obrigado, porque nós não merecemos. Nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar mais um louvor.